Deus abençoe todos nós. Que bom poder estar mais uma vez aqui, junto com vocês, para a gente poder conversar um pouco das coisas de Deus. Nós hoje vamos tomar a ceia do Senhor, sempre nos quartos domingos. Normalmente, a gente faz isso aqui no Ministério Chinês, no Ministério Português. O Ministério Chinês tem o hábito de fazer isso todo santo domingo. A gente faz uma vez por mês. Então, hoje é um domingo especial. E nós temos falado também, temos conversado bastante sobre o livro de Provérbios. Começamos essa caminhada falando sobre amizade, né? A arte de partilhar sonhos e dividir jornadas. Semana passada a gente falou sobre relacionamentos, restauração de relacionamentos. Como relacionamento está dentro de comunhão, e comunhão é um dos temas do ano da nossa comunidade, a gente quer trabalhar bastante essa questão para que a gente aprenda a cultivar relacionamentos relevantes, íntimos, profundos, não superficiais, relacionamentos onde nós todos possamos crescer como pessoas, como cristãos. E nós também vamos falar hoje sobre palavras, conforme a Lucitânia já anunciou. E se você é assinante do nosso Cabo Groups, você já pode consultar o teu e-mail depois, porque os slides de hoje já estão lá. Os da semana passada eu demorei para entregar, e os de hoje, com exceção deste aí, porque este aqui eu lembrei agora, né? Tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Eu não sei quem é que gosta do Asterix. Alguém gosta? Só eu? Tem mais gente que gosta do Asterix? Quem nunca leu Asterix na vida, levanta a mão, deixa eu ver. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, e não é da sua época, eu vou me poupar aqui de comentários retaliativos, né? Mas eu entendo o seu coração tricolor todo magoado pelo que aconteceu. E entendo esse desabafo e acolho com carinho, querido, não tem problema. Aproveitar, né, que nós ganhamos, tá bom. Asterix, gente, é muito bom de ler. Era uma dupla, um deles morreu, o cara que pensava, né, o Urdeso e Diocine, eu não lembro qual dos dois que morreu, mas o que fazia, o que bolava as histórias morreu, ficou o que sabia desenhar. Então, as histórias continuam até hoje, mas elas não continuam com a mesma qualidade. Há um humor finíssimo em Asterix, você precisa ler. Mas esse episódio, particularmente, tem esse carinha aqui do meio, ele consegue gerar uma cisânia tamanha que afeta toda a aldeia do Asterix, né? Você vê que Asterix é cultura, né? Quantos não sabem o que é cisânia, né? Cisânia quer dizer discórdia, falta de harmonia, e eu, para não passar vergonha aqui, fui consultar agora no dicionário, antes de entrar aqui também, mas ele consegue torcer cada palavra que é dita entre os amigos e fazer desses amigos inimigos mortais. Aonde ele passa, ele vai gerando discórdia, porque a missão dele, ele é um espião romano. E os romanos não conseguem acabar com Asterix porque eles têm uma poção mágica que dá força sobre-humana para eles. Então, os romanos tentam, vamos acabar com a amizade deles. Vamos acabar com a comunidade deles. E eles quase conseguem, através deste personagem propositadamente pequenininho. Não precisa ser grande para você causar um estrago, né? E é isso que ele faz. Bom, recomendo, então, Asterix, a Cisânia e qualquer outro Asterix. A maioria deles é sensacional. A nossa meditação de hoje continua no livro de Provérbios. Nós vamos ter vários provérbios citando alguma coisa com relação às palavras. O assunto mais comentado no livro de Provérbios é a sabedoria. O segundo assunto mais comentado do livro de Provérbios tem a ver com as nossas palavras, com a nossa boca, com a nossa língua, com o nosso falar.
Por isso, queridos, a gente precisa ter muita sabedoria para falar. A gente precisa prestar muita atenção com o que nós falamos, com a forma como nós falamos. E as palavras que nós falamos, elas vão edificar a nossa vida ou elas vão derrubar a nossa vida. As palavras que você fala e a maneira como você diz vão moldar radicalmente os seus relacionamentos e a sua vida. Quem é que já não prestou atenção em quantos estragos fez com a sua boca? Quantos de nós, eu sou o primeiro a levantar a mão, não nos arrependemos das coisas que dissemos? Às vezes dissemos as coisas certas, mas de uma maneira totalmente inadequada. Então a nossa verdade, por mais verdadeira que fosse, ela acaba indo por água abaixo, porque dissemos a verdade sem amor. Quantas vezes nós nos preocupamos em ser amorosos, ser amáveis, mas não tratamos a verdade das coisas. A gente acaba afagando, a gente acaba mimando, mas a gente não trata questões importantes do nosso relacionamento. Vamos então dar uma olhada em alguns versículos que nós selecionamos para hoje. Provérbios 10, 4 versículos. Vou dizer de novo, você já tem os slides lá no Cabo Grupos, tá? Se alguém quiser, eu posso dar por aqui também. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada, será brutalmente arrancada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios agora, capítulo 12, versos 13, 14, 17 e 18. O mal se enreda no pecado do falar. Esse se enreda, literalmente, ele cai na rede, ele cai na armadilha. É um peixe que está nadando, quando viu já era. Não é um negócio sutil, é um negócio abrupto. Quando o mal se enreda no pecado do falar. Mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 15, 1 e 4. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Esse a gente podia colar na geladeira, hein? O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 16, 23 e 28. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 18, 13 a 21. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 24, 26. A resposta sincera é como beijo nos lábios. A única vez na Bíblia que aparece beijo nos lábios é aqui. Provérbios 25, 11 e 15.
A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Nós vamos dividir em 3 partes a meditação de hoje. Nós vamos falar sobre o poder das nossas palavras. Nós vamos falar como as nossas palavras devem ser. E nós vamos falar também sobre a cura que as nossas palavras precisam. Você já parou para pensar no poder que você tem na boca? Tiago, capítulo 3, fala isso muito bem. Isso é tão importante que ele diz que o homem que controla a sua língua é um homem perfeito. Aquele que controla o seu falar é um varão perfeito. Coloquei 25 verbos aí. Você pode acrescentar alguns mais para o sentido negativo. O que as nossas palavras são capazes de fazer, desde caluniar até matar. E graças a Deus, elas também têm um poder que é positivo, de restaurar, de elogiar, de corrigir, de abençoar, de, ao invés de contaminar, contagiar, de libertar, de revigorar. As nossas palavras, elas têm o poder para, primeiro, ferir os ouvintes. As palavras podem ferir aqueles que as ouvem. Você pega Provérbios 12, 13. Há palavras que ferem como espada. Esta é uma metáfora extremamente forte. Você imagina o que é ser ferido de uma espada? Palavras causam danos. Uma vez pronunciadas, não podem ser retiradas. Você pode se desculpar, você pode pedir perdão, mas elas foram ecoadas. E se elas não foram ecoadas direito, elas podem ter causado um dano na pessoa que está ouvindo o que o receptor, o que o emissor da mensagem está dizendo. Eu já percebi várias vezes eu fazendo isso. Vontade que tive de colocar cabresto na minha boca ou na minha língua. Primeiro escrever no papel para dizer é isso mesmo, e não deixar ela falar mais nada do que foi pensado e repensado. Você pode pedir perdão, mas um estrago ficou. Uma ferida feita por uma espada deixa sua marca profunda. Ela pode até ser curada se não matar a pessoa, mas vai ficar uma cicatriz ali da espada. Então, o autor de Provérbios, ou pelo menos o autor deste provérbio, quando escolhe uma metáfora tão forte como essa, é que ele está querendo que os seus ouvintes pensem bem como uma palavra pode ser poderosamente feridora. Promessas não cumpridas, promessas que você fez e não cumpriu. Você disse, eu vou, mas não foi. Eu faço, mas não foi isso. Palavras que você disse que causaram decepção. Palavras que eu disse de forma crítica. Aquela crítica não que constrói. E eu não sei se tem alguma crítica que de fato é construtiva. Ou se nós não conseguimos perceber isso. As críticas, normalmente, elas são negativas. Agora, mais do que ferir, a Bíblia diz que ela tem o poder de matar. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Você pode matar alguém com as palavras da sua boca. Você pode matar alguém fisicamente. E se você acha que isso é exagero,
Eu escutei um pastor contando que ele fez o funeral de um jovem cuja namorada terminou com ele, dizendo palavras duríssimas a esse jovem. Esse jovem foi até a sua casa, pegou uma arma, voltou, ficou diante da ex-namorada, deu um tiro na cabeça dele e morreu. Palavras podem levar à morte. Você imagina o que é fazer o funeral de um jovem que tirou a própria vida por causa de palavras? As palavras matam fisicamente. As palavras podem matar você e eu psicologicamente. As palavras dão nomes. As palavras nomeiam pessoas, nomeiam coisas. Diga para uma menina que ela é imprestável. Diga para um menino que ele é um estúpido. E eles vão crescer tendo que lidar com essas coisas terríveis que eles ouviram. Talvez eles tenham que lidar com isso o resto da vida. Pessoas que escutaram na sua infância, na sua juventude, você não presta, você não tem jeito, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu avô. Normalmente são pessoas que ou se frustram a vida toda, ou elas têm uma necessidade enorme de provar para quem disse que elas têm valor. Elas se dedicam, então, ao trabalho de maneira doentia. E mesmo depois que a pessoa que falou isso morre, essas palavras ficam exercendo controle sobre as pessoas, sobre ela. São como líquidos tóxicos jogados num terreno. Como é que você descontamina um terreno contaminado por um lixo tóxico, um líquido que intoxicou aquilo? Aquela terra fica contaminada durante anos, fica poluída durante um bom tempo. E isso acaba influenciando a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente vê os outros, a maneira como a gente trata os outros. E o que foi feito a nós, preste atenção nisso, nem se compara com o que é feito em nós. O estrago que foi feito, ou o que falaram a nosso respeito, nem se compara com o estrago que isso causou dentro da gente. E, além disso, a palavra ela tem o poder de matar uma comunidade toda, como a gente já viu no Asterix. O homem perverso provoca dissensão, discórdia, discussão. É uma palavra forte chamada Meribá. Há muitos anos eu preguei sobre isso. Foi o que aconteceu entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló em Gênesis 13. Amigos que partiam o pão às noites, cuidando dos rebanhos. Dividiam a mesma fogueira, dividiam a mesma roda, dividiam suas vidas. Porque a terra começou a ficar pequena. Cada um começou a querer defender o seu, e aqueles amigos se tornaram inimigos a ponto de haver dissensão, Meribá, entre eles. Também Meribá é nome de um episódio onde Moisés, ao invés de falar para a rocha da água, ele bate na rocha, porque o povo estava murmurando. Então, quando vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, Salmo 95, como foi em Massá e Meribá, mesma palavra, dissensão. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos tem o poder de afastar bons amigos. Gente, como as palavras são poderosas. Estou vendo que vocês estão tão chocados que vocês não estão falando nada, né? Vocês estão quietinhos hoje. É claro, essa é a hora de ouvir, né? Mas as palavras não ferem apenas aqueles que ouvem. As palavras também têm o poder de ferir aqueles que as pronunciam. Observe que agora a espada não está mais voltada para quem escuta, mas para aquele que está dizendo. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades.
Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Você vê que a palavra ela pode abençoar, trazer bons frutos, e ela pode ser veículo do pecado se instalando na vida de alguém. Além disso, você vê quem responde antes de ouvir. A gente já não conhece gente assim? Você está falando, a pessoa não está nem ouvindo, ela já está respondendo. Ela não ouviu o que você tem para dizer, ela está pensando no que ela vai responder. Ela quer ser ouvida. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. E a língua, de novo, ela tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras, elas dão forma, elas vestem os nossos pensamentos. Aquilo que a gente está pensando é concretizado nas palavras. Agora, você encontra aí um versículo, que foi o primeiro que nós lemos, né? Aquele que esconde o ódio, fala mentirosamente. O que a gente precisa fazer com o nosso ódio oculto, escondido? Se as palavras vestem seus pensamentos, e se eu finjo que gosto da pessoa e não trato isso, isso vai causar cada vez mais problemas sobre as nossas vidas. Por isso, as palavras que ferem, que podem matar, elas também podem curar. Veja só, do fruto da sua boca, o homem se beneficia. Então, isso quer dizer que eu posso trazer bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida através do meu falar. E a língua tem um poder não só sobre a morte, mas sobre a vida também. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora, se você não expressar seus pensamentos, o seu ódio, seus lábios serão mentirosos. Ah, tudo bem. E você? Nem suporta a pessoa. Mas você não trata isso, seus lábios vão mentir. Qual é a recomendação de Provérbios? É que você fale sobre esse seu ódio e deixe de ser um mentiroso. Primeiro fale com Deus, em forma de confissão. Fale com outra pessoa, com alguém que pode aconselhar a você. Se você falar sobre isso, e se você fizer isso direito, então há chance do problema ser resolvido. Porque isso precisa ser tratado na sua vida. Mas na grande maioria das vezes, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Não trata. E eu estou falando para uma cultura especialista em não tratar as coisas que estão lá dentro. A maioria dos orientais que eu conheço é assim. Os brasileiros, não, o pecado deles é outro, é o de falar demais. É o de falar e depois pensar no que falou. É o de se expressar demais. E aí nós lemos um dos versículos, aí diz que as palavras têm que ser econômicas. Falar demais. Quanto mais você fala, e olha eu correndo esse risco aqui, mais chance você tem de magoar as pessoas. Não é verdade? Olha lá, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnias é tolo. Isso precisa ser tratado, queridos, porque colocar isso para fora é aquela catarse de que nós já falamos em outras semanas. Colocar para fora aquilo que está fazendo mal dentro de você. Primeiro você coloca para fora, para Deus. Salmo 39 é assim. Salmo 39, o salmista escreve coisas que você olha ali. Espera aí, é isso que ele está falando mesmo? Isso aqui está na Bíblia. Quase lá no fim do salmo, o salmista fala para Deus: Deus, vê se tira os teus olhos de mim. Eu não aguento mais o Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Dá um tempo, Deus.
para que eu volte a ter alegria na minha vida. Como é que pode? Quem que deixou passar uma oração dessa na Bíblia? Tinha que estar fora, se a gente pensa. Mas o livro dos Salmos nos ensina que nós devemos colocar as nossas emoções diante de Deus. Deus, hoje eu não estou sentindo que eu sou amado por Ti. Hoje eu não sinto o Teu amor. Hoje eu não sinto o Teu perdão. Hoje eu não sinto a Tua presença. Eu venho aqui na igreja e não sinto a presença do Senhor. Eu vou ver se eu vou em outra igreja para ver se eu sinto a presença do Senhor. Estou lendo um livro chamado Fé e Emoções. Uma moça escreveu isso, já deve ser uma senhora agora, ela escreveu em 78. Esse livro tem me abençoado tanto, livrinho pequeno, antigo, você acha na estante virtual, você acha. R$8. Baratinho. E ela conta como ela era prisioneira das emoções dela, a maneira como ela lidava com o pai, até que ela percebeu que ela estava dando uma atenção desmedida, exagerada para as emoções. E ela disse, as emoções são importantes, as emoções temperam as nossas vidas, mas elas não podem nos governar. Se tem uma coisa que não passa, que não muda, é a palavra de Deus. Deus disse que Ele é amor, Deus disse que Ele me ama como a menina dos olhos dele. Não interessa se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, eu tenho que lembrar disso. E pela fé, eu tenho que acreditar que a palavra de Deus não muda. E embora hoje eu não esteja sentindo o amor dele, isso não quer dizer que ele não me ama. Isso quer dizer que as minhas emoções estão falando alto. Então, o Salmo 39 nos inspira e nos ensina a colocar a boca no trombone diante de Deus. O salmista ora desse jeito para a gente aprender que nós devemos pôr para fora, que nós devemos colocar diante de Deus toda a nossa problemática, a nossa situação, a procurar ajuda de outras pessoas, senão o ódio vai ficar escondido lá dentro. E os nossos lábios serão mentirosos. Isso é tão sério que não dar falso testemunho é um dos 10 mandamentos. Agora, a Bíblia diz que nós, como devem ser as nossas palavras. E eu já vou dizer aqui para você que isso vai ser bastante frustrante agora, o próximo slide. Porque essas são as palavras, o tipo de palavras que devemos dar e o tipo de palavras que nós devemos receber, que nós precisamos receber. Mas nós vamos ficar muito frustrados se nós formos sinceros, porque a gente vai olhar para a nossa boca, vai olhar para o gravador da nossa memória, aquilo que nós temos dito, e nós vamos dizer, espera aí, minha boca não tem sido nada assim. Primeiro tipo de palavras são palavras sinceras, quer dizer, elas não devem ser fingidas. Falar amável é árvore de vida. Você sabe que é árvore de vida? É lá aquela árvore lá que apareceu em Gênesis, sumiu a Bíblia toda, todinha, só vai aparecer lá na Nova Jerusalém, mas ela dá o ar da sua graça 2 vezes aqui no livro de Provérbios. Essa é uma delas. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Gente, isso é tremendo, que a gente tem que ser amável, mas não pode ser enganoso. Igual a criança que pinta, que borda. Hoje cedo, não sei se a Raquel assistiu pela 50ª vez Os Filhos de Eli lá na Record. Eu assisti, lá a história de Samuel. E Samuel, os filhos de Eli, eram maus. 1 Samuel, até o capítulo 4, 5, conta essa história. E Deus manda mensageiro para Eli, olha o que os teus filhos estão fazendo com as coisas do Senhor.
Não, eles não são tão ruizinhos assim. Eles são gente boa. Você está passando por uma fase, daqui a pouco eles melhoram. Aí Deus fala com Samuel, avisa lá, que eu avisei. Vai chegar e já chegou o dia do juízo para a tua família, Eli, porque você não corrigiu os teus filhos. O falar do Eli era amável, mas era enganoso com seus filhos. Não tinha pulso para dizer a verdade, para corrigir os seus filhos. O nosso falar, as nossas palavras têm que ser sinceras, não podem ser fingidas. O segundo tipo de palavras que nós precisamos, são 5, são palavras gentis, não ríspidas. A resposta calma desvia a fúria. Olha, fúria é uma palavra forte aqui. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Você tem o poder na sua boca de jogar gasolina no incêndio ou de acabar com o incêndio. Olha só. Eu e você. Tiago é que fala isso. Como é que um órgão tão pequeno, é uma fagulha na floresta, coloca incêndio? Palavras refletidas. Quer dizer, são palavras que não são inconsequentes. Eu falo, não quero nem saber. É exatamente o contrário. Você quer saber do que você fala, você pensa, pesa cada palavra para ser proferida. Os lábios do justo sabem o que é o próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Palavras sábias, palavras refletidas. Isso quer dizer que a gente deve escolher as palavras de acordo com o seu ouvinte. Olha só. Quem tem irmão ou irmã sabe que, apesar da mesma criação, no mesmo lar que viveu, um é azul, o outro é verde. Um é corintiano, o outro é São Paulino, o outro é palmeirense. São diferentes. A gente estava fazendo hoje na classe da Escola Dominical dos Jovens teste de personalidade. E aí nós vimos como nós somos diferentes, apesar de estarmos ali na mesma roda, né? Alguns de vocês da velha guarda que já fizeram esse teste foram citados, têm direito à réplica lá. Vocês foram citados, né, naquele teste. O fulano de tal era assim, mas agora é assado. Que coisa boa, né? A gente pode mudar. Você para refletir sobre as tuas palavras? Você prepara o teu discurso de acordo com o ouvinte que você tem na frente? Porque às vezes a gente vem de mundos tão diferentes. E a gente estava comentando isso agora. O casal de noivos, ela dizendo, ele fala alto demais. É alto demais. E o alto demais dele é o absolutamente normal na família dele. Não sei se é italiano, fala com os braços, fala gritando. Mas ela é oriental, fala baixinho, pisa devagarzinho. E ele fala... Vão ter que lidar com essa diferença. Os dois vão ter que se ajustar nessa situação. De acordo com o seu ouvinte, você precisa tomar determinados cuidados para falar. Se você conhecer o seu ouvinte, melhor. Um exemplo, a grosso modo, às vezes eu prego a mesma pregação para o ministério chinês e português, mas de uma maneira muito diferente, colocando outros pontos, porque os públicos são absolutamente diferentes. Você deve ter palavras diretas, isso quer dizer, não fofoca. Ou se a gente seguisse só esse, era uma benção, não era não? Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, quem espalha calúnia é tolo. Quem já foi vítima de fofoca, quer levantar sua mão? Não precisa. Não tem. Esse é um mal que assola a humanidade. Um mal que não é exclusivo da sua família nem da nossa igreja. A gente precisa tomar cuidado. Cuidado, boquinha com que fala, já diz o cântico infantil, ou cuidado, boquinha com que boca. E, finalmente, palavras
relevantes. As palavras não devem ser pronunciadas por quilo, não palavras impulsivas. Por quê? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. E não pense que eu estou me dirigindo só às mulheres, não. As mulheres podem levar a fama, mas olha, os homens, eu vou falar uma coisa. Como falam mal também quando querem, não é mesmo? Só os homens, eu não tenho esse problema, né? Não deveria ter, não é mesmo? Bom, é um pouco frustrante quando a gente olha para esse cenário. Suas palavras são sinceras, têm sido gentis, têm sido palavras refletidas, sábias, diretas, relevantes. A nossa boca precisa de cura. A nossa boca precisa ser curada. E qual é a cura para as nossas palavras? Quero dar 2 más notícias. Primeiro, força de vontade não é suficiente para mudar. Você pode botar uma fita crepe, pode passar super bonder, não vai resolver. E só tentar melhorar, minha gente, também não vai resolver o problema da boca. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus 12, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o problema da boca não se resolve na boca. O problema da boca se resolve no coração. E qual é a solução? Qual é a solução? Cortemos as nossas línguas e ofereçamos-las em holocausto ao Senhor. Não. Se todos nós fizéssemos isso, nós ainda assim íamos dar um jeito de falar mal, com SMS, com sinalzinho, né? Aí a gente não... A questão é mais profunda lá no nosso coração. Qual é a solução? Gente, isso é tão bonito, é lindo. A solução é o Pentecostes. A solução é o Pentecoste. Por que a solução é o Pentecoste? A única maneira de curar as suas palavras é mudar o seu coração. A única maneira de curar as suas palavras é mudar o que enche o seu coração. O que enche o seu coração é o que vai encher a sua boca. Todos os problemas com a boca vêm do coração. Alguns o dentista consegue resolver, mas nós não estamos falando desses. No Pentecoste, o que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, parecendo línguas de fogo, e eles começam a falar em outras línguas. Por quê? Porque o coração deles estava cheio com algo novo, estava cheio com Jesus. Estava cheio de Jesus. O que acontece no Pentecoste é o oposto do que acontece lá na Torre de Babel, Gênesis 11. Porque a Torre de Babel é o retrato de um coração cheio de autoglorificação. Vamos fazer o nosso nome grande. Deus vem e confunde a linguagem. No Pentecoste, eles não querem fazer o coração deles grande. A linguagem muda porque o coração deles foi preenchido com Jesus. E por que que isso foi
possível preencher o coração com Jesus? Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos, é o Verbo. A Trindade existe desde a eternidade, numa comunicação eterna e num abraço de amor, se comunicando. Jesus é a palavra última de Deus, conforme Hebreus 1:1 e 1:2. E por que que Jesus é capaz de mudar o nosso coração, a nossa boca, as nossas palavras? Porque Jesus, ele experimentou o silêncio de Deus. Ele ouviu o silêncio de Deus para que nós pudéssemos ouvir as palavras que precisamos ouvir. As palavras que Deus diz: você é meu filho amado. Você é o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. E Jesus ouviu o silêncio de Deus, aquela comunhão eterna, desde a eternidade foi rompida, porque na cruz ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? E Deus não responde. Deus Pai fica em silêncio. E porque Jesus recebeu o silêncio de Deus, a nossa boca, o nosso coração podem ser mudados com a palavra de Deus. E nós podemos ouvir as palavras que nós tanto precisamos ouvir. As palavras que dizem: você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A solução para a nossa boca está em colocar no nosso coração algo novo. E é isso que o Espírito Santo faz no coração do cristão. Ninguém fala como Jesus. João 7,46. Ninguém fala como ele. Fim do Sermão do Monte. Ninguém nunca falou assim. As pessoas ficaram maravilhadas com o ensino dele. As palavras de Jesus podem adoçar a nossa boca e o nosso coração. Vamos orar. Pai querido, nós somos incapazes de produzir as palavras que nós precisamos falar e ouvir. Por isso, nós pedimos que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração com Jesus, para que as nossas palavras sejam abençoadas, para que as nossas palavras transmitam vida, transmitam cura, transmitam amor. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar agora da ceia.